Nossa, socorro, eu preciso fazer a sobrancelha. Hoje não é meu dia, gente. Olha essa pele. Nem filtro do Instagram dá jeito. Vou mandar mensagem pra Jéssica, tô com saudade. Vamos lá. Oi, gente. Tô aqui sozinha. Jogada das traças, desanimada. Eu queria você, sua felicidade. Cadê você? Eu tenho uma novidade, você não sabe. Amiga, eu consegui férias! Significa que tô ouvindo? Viajar, a gente vai poder fazer a nossa viagem. Mano, mentira! Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar. É sério, quando? Em janeiro? Fala pra mim, vai, amiga, pra onde a gente vai? Fala que eu quero ouvir. Assunção! Amiga, pesquisa tudo pra gente saber todas as coisas, todos os detalhes. Pra ser a melhor viagem da nossa vida. Assunção é conhecida como a mãe das cidades, porque é uma das primeiras cidades da América do Sul a ser fundada pelos exploradores europeus. Ao mesmo tempo, essa cidade, originalmente chamada de Nuestra Senhora de la Asunción, era maior e mais importante do que o de Buenos Aires. Inclusive, seus fundadores iniciaram a colonização em Assunção e de Assunção foram para Buenos Aires. Por isso também que se chama a mãe das cidades. A cidade foi fundada dia 15 de agosto, dia de Assunção, no ano de 1537. Logo tornou-se o centro administrativo de uma província colonial espanhola, que incluía grande parte da moderna Brasil, Paraguai e Argentina. Missionários espanhóis também usaram essa cidade como base, a partir do qual eles partiram para converter todos os nativos das regiões vizinhas. Nos 2 séculos subsequentes, Assunção se desenvolveu em uma sociedade mista de crioulos, mestiços, aborígenes, e eles se agitaram para que eles tivessem a sua independência. Daí, em 1811, o país foi declarado independente e derrubaram Bernardo de Valesco, que era o governador espanhol do Paraguai na época. O atual Museu da Independência, chamado Casa de Independência, era, na verdade, a casa da Juana Maria de Lara, que era o quartel-general desse grupo revolucionário que conseguiu a independência do Paraguai. Mas confusões políticas deixaram Assunção totalmente instável e efetivamente desativada durante muitas décadas. Resultado da Guerra da Tríplice Aliança. Essa guerra foi uma guerra composta entre Brasil, Argentina e Uruguai, e ela se estendeu de dezembro de 1864 até março de 1870. A derrota marcou uma reviravolta decisiva na história do Paraguai, tornando um dos países mais atrasados da América do Sul devido ao seu decréscimo populacional, ocupação militar por quase 10 anos após a guerra e pagamento de pesada indenização. A infraestrutura de Assunção não está muito adequada. A cidade iniciou seu programa de modernização e industrialização com a pavimentação de estradas e construção de fábricas para estimular a economia do país. Temos vias não pavimentadas ainda em Assunção. Então a gente tem um trânsito caótico, onde as leis de trânsito não são muito obedecidas. Então é bem complexa essa vida urbana em Assunção. Bom, vou falar um pouco sobre a economia de Assunção, que é a capital do Paraguai. Além dela ser a capital do Paraguai, ela também é o centro econômico dele. E é composto por 3 setores. O primeiro setor da economia se diz a respeito de agricultura, pecuária, e o segundo setor diz a respeito das empresas, construções, e o terceiro é o comércio e prestações de serviços. Bom, Assunção gira em torno dessa terceira, que seria prestação de serviços
e comércios, mercadorias, saúde, educação e tudo que diz a respeito sobre administração pública. Bom, falando agora um pouco sobre a política do Paraguai. Sabia que Paraguai é considerado uma república e que sua capital é Assunção? Então, Assunção é uma cidade metropolitana e, apesar dela não ter a densidade populacional muito alta, eles investem muito na questão turística. O governo até tentou mudar os transportes e renovar, porém a população não gostou muito dessa ideia. Eles achavam que os transportes antigos, como por serem coloridos, chamavam a população para irem visitar e eram muito bonitos. Então, isso melhorava o turismo em Assunção. E também vocês sabiam que Assunção tem uma subdivisão de 6 distritos? Dentre eles, os distritos são Zeballos Qué, Santíssima Trindade, La Recoleta, San Roque, La Encarnación e Catedral. Esses 6 distritos constituem Assunção. A cidade, ela tem a ver com a sua reação em relação aos eventos que aconteceram, as pessoas que habitam, e no caso de Assunção, ela teve esse domínio espanhol, mas o traço dela é guarani, e isso reflete diretamente na arquitetura ao longo dos anos. Nessa evolução surgem as galerias, elas se mesclam com essa influência espanhola, como uma arquitetura colonial, onde os traços europeus a gente vê nas colunas. E também soma com essa fisionomia da cidade terra e pouco densa. Agora, falando da Assunção, a cidade colonial, ela tinha essa característica de uma vida urbana e rural. Foi só a partir do governo de Francisco Solano Lopes, em 1862 até 1870, que houve uma ascensão da economia que gerou uma melhoria no solo urbano, assim como na infraestrutura, e também proporcionou o restauro de obras coloniais. Posteriormente, a verticalização ela veio junto com a influência brasileira modernista, que veio muito forte para o solo urbano de Assunção, e traz com ela projetos de edifícios públicos pensados na escala humana e garantindo a permeabilidade dos indivíduos. Hoje, ela tem essa característica de capital emergente mesmo, e metrópole que engoliu todas as cidades vizinhas em uma única conurbação. E, infelizmente, essas famílias que ela recebe dos conflitos do interior do país acabam habitando nessas áreas irregulares que pedem proteção ambiental. E ainda se tornam refugiadas por causa das enchentes do Rio Paraguai, que segue perimetrando a área da cidade, a área do porto. O centro de Assunção revela uma vida agitada de dia e vazia à noite. E por causa desse sistema que reflete no cotidiano da cidade, está caminhando para o estilo da contemporaneidade. Em 2011, por exemplo, teve bastante iniciativas para o uso do espaço público, como nightclubs, manifestações culturais. E além disso, em 2014, o plano diretor ele veio propondo também projetos para manter essa manutenção, retrofit dos prédios coloniais. E também veio muito forte essa questão do mercado, que teve projetos para favorecer o comércio imobiliário acessível para que as pessoas pudessem vir morar no centro, que é chamado como Chá, pelos seus moradores. E eu acredito que tem uma grande expectativa para a melhora desse centro, e os cidadãos eles podem ter essa conexão e participação na tomada de decisão dos ambientes deles. E esse projeto ele foi para justamente os cidadãos poderem ter essa participação do ambiente que eles habitam e para que haja esse benefício justamente para a escala humana, melhoria urbana, enfim. No plano diretor, outras iniciativas propõem também o projeto cívico, ecológico e mais dinâmico para o centro e prevê melhorias para a área portuária. Esse projeto que propõe essa questão da conexão dos moradores que possam participar mais dos projetos urbanos se chama SULEB, Laboratório Urbano. E a expectativa que fica para os paraguaios é que esse renascimento do centro possa refletir na cidade. XIX foi a independência do Paraguai, quando aconteceu a independência do Paraguai. Nesse mesmo século, Assunção, que era uma cidade com organização absolutamente orgânica, acomodadas pelas questões topográficas e também pela quantidade de córregos, de alguma maneira tinha suas
marcava um pouco a deterioração das suas ruas na capital. Surgiu assim um plano de retificação do ditador paraguaio da época, que é o Francia, e começou-se a pensar a cidade e protegê-la, aparecendo assim a quadrícula como elemento de organização e também como elemento de controle por parte do governo, que seria mais a questão da segurança, até porque, como ela tinha muitas ruas sinuosas, e por crescer de forma orgânica, ela trazia muito essa questão da insegurança. Portanto, a cidade foi incorporando esse processo de quadriculação, sendo ordenada de forma a ter vias mais largas, para poder acompanhar esse movimento da população e implantar um sistema de segurança.